Veja se você consegue responder essa pergunta típica de prova de certificação AWS. Na responsabilidade compartilhada, quais das seguintes opções é responsabilidade do cliente? A opção A, garantir que as unidades de disco sejam limpas após o uso. Opção B, garantir que o firmware seja atualizado nos dispositivos de hardware. Opção C, garantir que os dados sejam criptografados em repouso. E a opção D, garantir que os cabos de rede sejam de categoria 6 ou superior. E aí, o que você vai responder? Então, vem comigo, porque nesta aula nós vamos responder essa pergunta e também explicar sobre o que é responsabilidade compartilhada. Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Lara e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade compartilhada na AWS. Mas o que é responsabilidade compartilhada? Para isso, eu gostaria de mostrar um diagrama da AWS que resume tudo sobre responsabilidade compartilhada e quais são as responsabilidades dela como prestadora de serviço e de você como cliente e usuário da AWS. Nós podemos perceber que existe uma divisão aqui, né? A divisão superior, que é a divisão de cliente, e a divisão inferior, em laranja, que é a divisão da AWS. Enquanto a AWS é responsável pela segurança na nuvem, como proteger a sua infraestrutura, executar todos os serviços oferecidos na nuvem AWS, como hardware, software, redes e instalações que executam os serviços na nuvem AWS, você, como cliente, é responsável pela configuração do lado do cliente, do lado do servidor e do lado do tráfego de rede. Também, como cliente, é da sua responsabilidade a configuração de um firewall, do sistema operacional, da rede que irá controlar toda a sua infraestrutura na nuvem AWS, e também a configuração e aplicação de regras em seus usuários, nas aplicações e também na plataforma, sem dizer da responsabilidade dos dados do usuário. Em termos práticos, vamos dar exemplo do EC2, Elastic Compute Cloud. Você pode subir uma instância e configurá-la como sistema operacional e o que ele será responsável, como a configuração de um aplicativo e a comunicação na internet. Porém, toda a infraestrutura que mantém essa instância sendo executada na nuvem AWS é de responsabilidade da AWS. Mas no que especificamente? Por exemplo, você pode escolher o sistema operacional que será executado nessa instância. Porém, a parte computacional, a parte de storage, database e de rede, mais especificamente a parte de cabeamento, de conexão entre servidores, toda a parte de fundamento da rede é de responsabilidade da AWS porque está dentro dos seus data centers. Aliás, falando até em data centers, não podemos esquecer da sua divisão de infraestrutura, que é dividida em regiões, zonas de disponibilidade e zonas de borda. Será que agora você consegue responder aquela pergunta? Então vamos voltar a ela. Nós já entendemos qual que é a responsabilidade da AWS, que é cuidar de toda a infraestrutura que mantém o serviço na nuvem, enquanto do cliente é da configuração do software dos seus usuários e também da responsabilidade de criptografar os dados do cliente. Nessa pergunta, ela está sendo bem clara. Qual que é a responsabilidade do cliente no modelo de responsabilidade compartilhada? A primeira opção, ela diz que é garantir que as unidades de disco elas sejam limpas após o uso. Na nuvem AWS, por mais que ele diz que você tem um disco como o EBS, na verdade você tem um espaço alocado na nuvem. E quando você descomissiona esse espaço alocado na nuvem, toda a informação que está ali, ela deixa de existir. Então você não tem acesso a um disco, mas sim a um espaço. A exclusão dos dados do disco é uma responsabilidade da AWS e não do cliente. A alternativa B nos informa que nós devemos garantir que o firmware seja atualizado nos dispositivos de hardware. Lembrando da divisão da responsabilidade compartilhada da AWS, lembramos que a responsabilidade pelo hardware não é do cliente, mas sim da própria AWS. Por isso, podemos eliminar esta alternativa. A alternativa C informa que a responsabilidade do cliente garantir que os dados sejam criptografados em repouso. Sim, na responsabilidade compartilhada, é de responsabilidade do cliente ativar a criptografia nos dados do cliente, e assim manter um ambiente seguro. Nós já encontramos a resposta certa, mas vamos ler a última alternativa? Ela diz assim: garantir que os cabos de rede sejam de categoria 6 ou superior. Como nós sabemos, toda a parte de fundamento, a infraestrutura e hardware da AWS é de responsabilidade deles, e não do cliente.
Esta é uma pergunta típica de prova do AWS Certified Cloud Practitioner. E se você está procurando um curso para obter a sua primeira certificação na nuvem AWS, na descrição desse vídeo tem um cupom especial para você. É isso aí e até o próximo vídeo.